Glorificamos o Teu nome para sempre, para sempre. Abrimos o nosso coração para aprender de Ti nesta noite, para Te conhecer mais. Em nome de Jesus. Ora, bara, 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 chore, sura, bara, bara, chore. Nós Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Colocamos o nosso coração na Tua presença para Te conhecer cada vez mais. Revela-nos, Senhor. Revela-nos de Ti. Mostra-nos quem Tu és. Mostra-nos quem Tu és. Aleluia. Boa noite. Você que está aqui presente, você que está nos acompanhando pela internet, você também que assiste pelo YouTube. Quero dizer a você que assiste pelo YouTube, não esquecer de sempre estar dando um like, curtindo os vídeos, isso ajuda muito na divulgação. E
também, se você não é inscrito ainda, se inscrever em nosso canal. Amém? O título que nós colocamos hoje é Como está escrito. Essa é uma frase muito repetida no Velho Testamento, no Novo Testamento. No Novo Testamento. Como está escrito. Você sabe como está escrito? Quando Jesus falava isso, como está escrito ou está escrito, ele procurava remeter à memória daqueles que estavam ouvindo ele, daquilo que eles tinham lido e que estava escrito. Porque o que está escrito é a verdade. E nós cremos nela. E os fariseus, os saduceus, os escribas, eles tinham um cuidado muito grande de ler o que estava escrito, de pesquisar, porque eles tinham um zelo pela lei, mas era um zelo no sentido de religiosidade, das minuciosidades da letra, e eles não atentavam para o que estava escrito da forma que estava escrito e o que de fato queria dizer. Por isso que Jesus, ele sempre remetia, falava assim: vocês não lembram como está escrito? Vocês não lembram o que está escrito lá? Preste atenção, é só ler. E aí, se eu disser para você hoje algo em relação a Jesus e falar assim, como está escrito? Você vai saber referenciar? Você vai saber lembrar? Será que você de fato foi lá e olhou o que está escrito para comparar com aquilo que eu estou dizendo? E esse é um problema bastante comum nos dias de hoje, porque as pessoas elas reproduzem o que está escrito sem saber como está escrito. Você lê a Bíblia? Você vai lá e lê a Bíblia ou você só reproduz ou procura entender aquilo que os outros falaram? Todas as ministrações que eu faço, eu procuro sempre referenciar na Bíblia, mostrar para você, no sentido de fazer como Jesus fez, como Paulo fez, como Pedro fez, como João fez. Chegar para você e mostrar, ó, é como está escrito. E por que como está escrito é tão importante? Porque tudo que está escrito na Bíblia, ela aponta para um caminho. Tudo que está escrito na Bíblia aponta para o caminho. De Gênesis a Malaquias, eles apontam para Jesus. E se você lê um livro, dito sagrado, e ele não apontar para Jesus em algum momento, ele não apontar para Deus, ele não trouxer características do amor de Deus, de quem Deus é, de quem Jesus é, esse livro ele não é bíblico, ele não é sagrado, ele não é canônico, ele não é de Deus. Esse é um princípio que eu aprendi e pude perceber das vezes que eu tenho lido a Bíblia, seja um livro completo ou seja pequenas passagens, tudo aponta para ele. E ele disse isso para os fariseus. Para começar o nosso ensino sobre o que está escrito, eu quero que você abra a Bíblia em João, no Evangelho de João 5:39. As pessoas quando começam a ler a Bíblia, e aí, para quem nunca leu a Bíblia, o maior erro é, vou começar do começo, vou ler Gênesis. Não adianta de nada. Você pode até ter um entendimento histórico, até porque a maioria das coisas ali é figurativa. Mas você não vai entender isso para a sua prática. Eu sempre recomendo começar pelo Evangelho de João. Porque no Evangelho de João começa dizendo que no princípio era o verbo, ou seja, o Evangelho de João começa do princípio era o verbo, e o verbo era Jesus. Porque tudo aponta para Jesus. Todo o Evangelho, toda a palavra de Deus, tudo que está escrito, como está escrito, aponta para Jesus, porque Ele é o Salvador.
porque Ele é o Senhor. Então, começando em João 5, no versículo 39, Jesus conversando com aqueles homens fariseus, ele disse assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aqueles homens examinavam as Escrituras porque eles queriam encontrar vida, eles queriam encontrar uma solução para a vida deles, eles queriam encontrar uma solução para a direção da vida deles, algo que preenchesse o coração dele. E Jesus falou assim: vocês estão examinando as Escrituras porque vocês entendem que lá tem a vida eterna, que lá tem as respostas para aquilo que vocês precisam entender além da sua vida. E ele fala assim: pois o que está escrito lá, o que está escrito nessas Escrituras, são essas palavras que testificam de mim. Jesus está dizendo assim: leiam lá e prestem atenção, porque é lá que você vai perceber tudo a meu respeito. Aí eu volto à pergunta: você lê a Bíblia? Você já leu pelo menos um dos evangelhos? São 4 que contam a mesma história, no entanto, de 4 ângulos, de 4 visões diferentes. No Brasil nós temos um grave problema de leitura. Um dia desse no trabalho, nós estávamos na Copa, eu e um amigo, a gente começou a fazer uma pesquisa sobre as pessoas que entravam lá, sobre a leitura. E aí quando as pessoas entravam, eu perguntava assim: nós estamos aqui fazendo uma pesquisa, quantos livros você já leu esse ano? E aí nós estávamos, isso foi mais ou menos em junho, julho desse ano. 90% das pessoas disseram: esse ano, nenhum. Quando foi a última vez que você leu um livro? No ensino médio. Não lembro se eu li o livro. As pessoas no Brasil, elas têm uma enorme dificuldade de leitura. Hábito de ler. A leitura, ela expande o conhecimento. A leitura, ela traz a clareza das coisas. Nós precisamos ler. Nós precisamos ler. É muito importante a leitura. É muito importante você ter conhecimento das coisas, não simplesmente ficar pegando informações que lhe são passadas por terceiros. Hoje em dia se fala muito sobre fake news. O que é fake news? Ou mentiras da internet? São pessoas que pegam determinados trechos, passagens, ou criam alguma coisa e colocam na internet como sendo verdade. As pessoas leem aquilo e acreditam. Por quê? Por um único motivo: não vão checar a fonte. Será que isso é verdade mesmo? O que é que eu preciso ler para saber se isso é verdade? Será que essa pessoa que está falando isso está falando da maneira correta? E quando nós falamos a respeito de Jesus, a orientação que eu dou é: vá ler como é que está escrito. Vá buscar o que está escrito. Porque quando você for lá, quando você lê, o Espírito Santo, ele tem a capacidade, e ele está aqui para isso, de nos abrir o entendimento, para que a gente consiga enxergar de forma espiritual quem Jesus é. Esse é um dos primeiros milagres, uma das primeiras atuações que o Espírito Santo faz em nós. Abrir o entendimento. Agora eu consigo enxergar quem Jesus é. Isso começou a acontecer, sabe onde? Evangelho de Lucas. Abre Lucas 24, eu quero ler essa passagem com você. Hoje nós vamos ler algumas passagens da Bíblia. E eu vou com bastante calma, para que você tenha tempo de ler e marcar. Lucas 24. O que aconteceu em Lucas 24? Jesus já havia sido ressuscitado. É o último capítulo de Lucas. Jesus já estava pronto para ir para o céu, voltar para o céu.
Jesus tinha conversado com os discípulos no caminho de Emaús, e Jesus então apareceu aos discípulos e disse assim para eles. Estavam reunidos os discípulos e Jesus disse, Lucas 24, versículo 44 a 47. Veja como está escrito. A seguir, Jesus lhe disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha, tudo que está escrito a meu respeito, na lei, nos profetas, nos salmos, ou seja, no Velho Testamento, tudo que está escrito se cumpriu. E então, nesse momento, lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eles, naquele momento, tiveram uma revelação que tudo do Velho Testamento apontava para Jesus. E disse-lhes Jesus, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, começando em Jerusalém. No momento que Jesus estava pronto para ir, ele falou assim, agora vocês vão começar a entender as Escrituras. Agora o Espírito Santo, lembrando que nesse momento que eles estavam reunidos, foi quando ele soprou sobre eles o Espírito. E ele falou assim, agora vocês vão receber unção, permaneçam em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e vocês vão receber uma unção, e essa unção vai fazer com que vocês consigam enxergar tudo aquilo que diz respeito a mim, para que vocês possam compreender as coisas que aconteceram no passado, que aconteceram enquanto eu estive aqui e que vão acontecer daqui para frente, para que vocês estejam preparados. Vocês precisam saber o que está escrito, vocês precisam entender. E uma vez que isso aconteceu com eles, com aqueles discípulos, o Espírito Santo começou a abrir o entendimento, começou a vir sobre eles uma unção, um entendimento para que eles começassem a compreender quem Jesus é. E eles começaram então a relatar também, escrever cartas, escrever livros, para que chegasse até nós hoje o entendimento. E quando nós lemos hoje a Bíblia, e é importante que você leia a Bíblia para que você entenda. Quando nós lemos a Bíblia hoje, o Espírito Santo em nós, ele tem colocado em nós uma unção que nos faz entender aquilo que precisa ser entendido. Está escrito isso? Está escrito em 1 João 2, 27. Marque lá. Lá no, antes de Apocalipse, um livrozinho pequeno que eu recomendo você a ler. São só 5 capítulos e pequenos. E é maravilhoso o que está escrito lá. Você pode começar por aí. Creio que já vai dar um entendimento. Ele escreve assim no final dessa carta. João escreve assim, quanto a vós outros, a unção que deles recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção que vos ensina a respeito de todas as coisas é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Sabeis que ele é justo. Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Qual é essa recomendação aqui? Ele falou assim, existe uma unção sobre você. O Espírito Santo está sobre você para que você saiba aquilo que é para saber a respeito de Jesus. E aí vem a primeira pergunta que você faz, mas e você então está fazendo o que aí, pastor Roberto? Você não está ensinando? Eu estou apontando para uma direção. Só que é preciso que você pratique, é preciso que você exercite, é preciso que você leia, é preciso que você tire as suas próprias conclusões a respeito de quem Jesus é. É preciso que você compreenda
Porque essa compreensão ela é pessoal, ela é no seu coração. É preciso que você leia as Escrituras e tire dela um proveito prático para a sua vida, para você. Sempre foi assim? Não. No Antigo Testamento as pessoas liam a Bíblia, os judeus principalmente, se estudava a Bíblia nas sinagogas, lembrando que nem todos eram letrados, alfabetizados. Veio então o início da era cristã. Em determinado período se juntou vários livros do Velho Testamento e várias cartas do Novo Testamento e fez então a Bíblia. E essa Bíblia originalmente ela foi escrita em latim, que era a língua do Império Romano. E em todo o mundo da era medieval essa língua, essa Bíblia, ela era ensinada. Mas como ela era ensinada? Os padres liam e passavam as informações, as pessoas não tinham como ler. Não é que não tivesse acesso à Bíblia, não é que eles não podiam ver a Bíblia, como alguns ensinam. Mas é que, primeiro que era em latim, e segundo que, eu acho que na Idade Média só a elite, só os nobres sabiam ler. A grande maioria das pessoas, elas eram analfabetas, e ainda mais em latim. E nós estamos falando não só da Itália, não só do Império Romano, não só daquilo que diz respeito ao domínio de César, mas a toda a Europa e posteriormente as Américas. Digamos que hoje a Bíblia fosse escrita somente pela língua mais conhecida no mundo. Qual é a língua mais conhecida no mundo hoje? O inglês. Se viesse para o Brasil as Bíblias e fosse proibido pela Igreja Americana que as Bíblias fossem traduzidas para o português, para a gente ensinar a Bíblia nas periferias ou nas favelas ou na grande maioria do Brasil, as pessoas teriam que ter um intérprete. Aliás, eles teriam que ter um tradutor e esse tradutor teria que traduzir e interpretar. Traduzir as palavras e explicar o que aquilo queria dizer dentro de uma visão dele. E em 1500, então, houve as primeiras traduções da Bíblia, começando com a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero ele começou a pegar essa Bíblia em latim, traduzir primeiro para o alemão, depois para o inglês, e começou então a massificar essas traduções. E uma das coisas que foi instituídas a partir da Reforma Protestante foi a livre interpretação da Bíblia. E o que era a livre interpretação? Você pegava a Bíblia, você podia ler e trazer as conclusões para a sua própria vida. Só que o que trouxe com isso para nós hoje, 500 anos depois? Isso trouxe uma infinidade de denominações, de igreja, de fé, de doutrinas que partiram a partir dessa livre interpretação. E hoje, mais do que nunca, existe uma infinidade de interpretações bíblicas em que as pessoas pegam essas interpretações e ali começam então a fazer as suas doutrinas, os seus ensinos, de batistas a presbiterianos, a adventistas, a metodistas, a católicos, a pentecostais, neopentecostais, ultrapentecostais, é uma infinidade de coisas, um pluralismo de opiniões, tudo isso que foi originário da livre interpretação da Bíblia. Por isso que muitos tradicionais, principalmente católicos, eles falam assim, o maior erro de Lutero foi ter dado ao povo a oportunidade de interpretar a Bíblia como eles bem querem. Eu quero ensinar para você que, para a sua realidade, onde você está, onde você congrega, seja numa igreja tradicional, seja numa igreja católica ou igreja nenhuma, dentro da sua realidade, você pode ler a Bíblia. E o Espírito Santo vai trazer para o seu coração o entendimento de quem Jesus é para você. Não para você, a partir daí, fazer uma nova denominação e controlar pessoas, ou fazer disso um meio de vida.
Hoje eu não tenho nenhum desses interesses, já tive em outra época. O meu interesse hoje é um só, é fazer com que você conheça Jesus. E a forma de você conhecer Jesus é você indo averiguar como está escrito. Porque quando você lê os evangelhos, quando você lê o evangelho de João, nossa, como João, esse evangelho de João foi João que escreveu, como João conseguiu trazer o sentimento que ele tinha por Jesus, aquela relação de amor. Como ele pôde demonstrar ali aquele Jesus que era o Verbo encarnado, o Filho de Deus, a personificação, a demonstração perfeita do amor de Deus. Como Lucas pôde demonstrar também, Mateus, Marcos, como eles puderam escrever. E quando você vai para as cartas de Paulo, sempre Paulo está trazendo à memória aquilo, como está escrito, para que as pessoas pudessem entender. E hoje eu faço como Paulo, eu digo para você, vá verificar como está escrito. Porque não estou aqui para interpretar a Bíblia para gerar doutrinas. Eu quero interpretar a Bíblia para encontrar um sentido prático de direcionamento para a minha vida. E eu tenho encontrado isso. Quando eu leio a Bíblia, quando eu vou na palavra, quando eu estou no meu momento de oração, de comunhão com Deus, que eu abro um texto, que eu começo a ler, se abre o entendimento, igual abriu dos discípulos naqueles dias. Eu consigo enxergar Jesus, eu consigo me relacionar com Ele, porque Ele é a palavra. Quando eu falo assim, como está escrito, e Jesus é o que está escrito, é como Jesus é. E a forma de como você enxergar Jesus é você se relacionando com Ele, é você se relacionando com a palavra. A forma de você conhecer uma pessoa é você conversando com ela, vendo os trejeitos, as formas, as expressões, como ela senta, como ela se porta, o que ela faz, as ideias que ela tem, principalmente as ideias que ela tem. Com meia hora de conversa você já consegue ter um perfil da pessoa. Todo mundo consegue. Pode ser um perfil falso? Pode. Redes sociais não dá para traçar perfil de ninguém. Porque perfil de rede social ele é distante, ele é maquiado. Aquilo é verdade, aquilo não é verdade, você tem uma forma de saber. Como? Conversando com a pessoa. Quantos exemplos nós temos visto de pessoas que conversam, desenvolvem relacionamento pela internet, pelas redes sociais, e quando chega na hora de se encontrar... Não era bem isso que eu esperava. Vai parecer ser tão diferente lá na rede social. Interessante que nem videoconferência ou videochamada você consegue ter uma noção completa de quem a pessoa é. Você pode escutar as minhas ministrações, você pode estar me vendo aqui agora ao vivo. Só que se você quiser saber de fato quem eu sou, fora dessa formatação que a live faz, que a gravação faz, você teria que vir aqui, sentar comigo, tomar café, conversar, rir junto, saber as coisas que eu gosto, que eu não gosto, ter comunhão. Quando eu falo como está escrito, eu estou dizendo para você assim, a forma de você ter comunhão com Jesus, de conhecer Ele, é você verificando como está escrito. E essa revelação do Espírito Santo para você, ela é pessoal. É sua revelação, é seu entendimento. E é impossível você ir para as Escrituras, buscar o entendimento de quem Jesus é, e você não ter dele a revelação do Deus de amor, do Deus Salvador, da graça. E foi isso que Martinho Lutero encontrou quando ele foi ler. Ele encontrou para ele a salvação e ele comparou com aquilo que eram as doutrinas e as regras e falou assim, está muito diferente desse Jesus que eu estou vendo aqui, daquilo que estão ensinando por aí. E hoje tem acontecido do mesmo jeito, 500 anos depois. É muito diferente daquilo que é pregado nas igrejas, daquilo que é a prática diária da vida em Deus. Porque não é possível você ensinar em igrejas sobre amor e você não viver amor. Mas quando você busca Jesus nas Escrituras, você vai viver o amor, porque Ele vai te ensinar como. É muito
Estranho você ver as denominações e as igrejas falar sobre perdão, falar sobre verdade, e as pessoas não andarem em verdade no dia a dia. Nossa, quantas vezes eu peguei e senti a dor no coração por ver pastores, líderes mentindo descaradamente. Ah, você sabe, né? Porque a gente tem que... Sabe como é, né? A gente tem que... Não pode dar o braço a torcer, tem que ser esperto, tem que ser não sei o quê. Mas não tem que ser nada disso, não. Tem que ser verdadeiro. Porque é só a verdade que liberta. Você não tem que criar estratégia para poder manter as pessoas na igreja, nem para enganar elas. Meias verdades, enganação, joguetes de controle, tudo isso tem por aí. Só que o que nos liberta é a verdade, e a forma de conhecer a verdade é vendo como está escrito. Por quê? Porque o que está escrito é o que vai direcionar a nossa vida. Os discípulos de antigamente eram chamados de cristãos, não é porque eles faziam parte de uma denominação, é porque as atitudes deles eram atitudes semelhantes às atitudes de Cristo. Porque eles queriam saber como Cristo, o homem, agiria naquela situação. Tem até um livro e um filme que fala sobre isso, né? Em seus passos, o que faria Jesus. O que Jesus ia tomar, qual a atitude que ele ia tomar diante da situação. E quando você lê a Bíblia, ele vai levar para esse lugar. Mas é preciso ler. Porque quando você lê aquilo que Cristo sentiu, aquilo que Cristo era, aquilo que Cristo fazia, vai se manifestar no seu coração. Paulo já falava isso. Abra Romanos 15. Romanos 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Romanos 15, versículo 4. Vamos começar do versículo 1. O título desse capítulo é A Imitação de Cristo. Aí Romanos 15 diz: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Só isso aqui já muda muita coisa nos dias de hoje. Procurar agradar ao próximo. Se você é forte na fé, procure agradar o próximo, para que ele seja edificado. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ou seja, ele suportou todas as coisas. Pois tudo o que foi escrito, preste atenção, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo o que foi escrito para nos trazer paciência, consolação, esperança, a certeza de que as coisas estão caminhando segundo a vontade de Deus, de que a nossa vida está nele. Quando nós lemos aquilo que está escrito, nós somos consolados pelo Espírito Santo, porque ele nos mostra o que Jesus fez por nós. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir um para com os outros, segundo Cristo. Quando nós vamos àquilo que está escrito, o Espírito Santo em nós, ele faz com que a gente possa sentir aquilo que Jesus sentiu como homem. E aí, sentindo aquilo que ele sentiu, nós vamos poder fazer da forma que ele fazia. Quando nós lemos as Escrituras, aquilo que foi escrito para o nosso ensino, porque o Espírito Santo vai nos dar esse mesmo sentimento. E para que
concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e a vosso Pai, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que também é Deus e Pai nosso. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, sempre vai nos levar para Jesus, sempre vai nos levar a sentir o que ele sentia, vai nos levar a ter essa paciência, essa consolação, essa esperança. E as atitudes que nós tomamos a partir do momento que nós lemos e entendemos as Escrituras, essas atitudes elas serão para a glória de Deus e Pai. Assim como as atitudes de Jesus elas foram para a glória de Deus. Entenda, quando nós lemos a Bíblia, quando nós temos o interesse, precisamos, quando nós buscamos na Bíblia uma direção para as nossas vidas, aquilo que está escrito vai direcionar a nossa vida e duas coisas vão acontecer. Primeiro, nós vamos ter uma vida melhor, mais tranquila, e segundo, nós vamos, através dessa vida melhor, tranquila, vivendo o milagre, glorificar a Deus. Deus será glorificado. Em Timóteo, Paulo escreve que toda a Escritura ela é para ensinar, repreender, corrigir justiça e para a boa obra. É impossível você ler um livro e não clarear a sua mente para algum assunto. É impossível você não ler um texto. Olha, a leitura é fundamental. Não ler só o tipo de autor, o tipo de pensamento. É preciso que você expanda a mente nas leituras. Aquilo que as pessoas escreveram. É importante ler. Muito importante. E quando eu falo de ler a Bíblia, é importante que você leia para que você encontre nelas respostas que são tão necessárias para os dias de hoje. As respostas que são tão necessárias para que a gente possa saber como lidar com as diversas situações que nos são apresentadas diariamente nesse mundo moderno, principalmente dentro das escolhas religiosas ou das escolhas de fé que nós temos que fazer. Porque no meio de tanta confusão, e cada dia vão surgindo novas interpretações e novas ideias e novas versões, só que o que eu percebo hoje é que essas versões, essas doutrinas, esses ensinos, todos eles estão nos deixando cada vez mais distante de Jesus. E no meu coração eu sinto que é preciso trazer esse entendimento para a pessoa de Jesus. Trazer esse entendimento para aquilo que ele de fato quis dizer. Se a gente lê o Sermão da Montanha, leia o Sermão da Montanha. Bem-aventurado aquele que não anda segundo... Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Ele está dizendo várias atitudes que nós podemos tomar de bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado quando vos injuriardes por causa do meu nome. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem sábio que edificou a casa sobre a rocha. Lá tem uma série de ensinamentos, são 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, que tem uma série de ensinamentos práticos de como nós podemos viver de uma forma boa e tranquila e agradando e glorificando a Deus nos dias de hoje. Só que por mais que eu diga para você, por mais que eu interprete um versículo ou outro, quando você lê, você vai ter a sua interpretação prática daquilo. É Jesus se revelando para você. E era isso que Martinho Lutero procurou lá atrás. Mas foi isso que Paulo falou quando escreveu a carta aos Romanos. E é isso que o diabo ele tenta o tempo todo desvirtuar. Ele não quer que você enxergue quem Jesus é. Porque quando você enxergar quem Jesus é, os seus olhos serão abertos. E a vida eterna vai fluir de você. A graça de Deus e as misericórdias, você vai ser bem-aventurado. E o diabo ele quer criar um conjunto de regras e doutrinas baseadas em um monte de coisa.
Quando aquilo que importa realmente para hoje, e eu acredito no meu coração, que aquilo que importa daqui para frente, em toda essa gama de doutrinas e ensinos que tem aí, o que importa de fato é conhecer quem Jesus é. E conhecer quem Jesus é tem a ver com um relacionamento pessoal e íntimo. Você que tem que buscar a Jesus. É você que tem que buscar estar com Ele. É você que tem que querer conhecê-lo. É você que tem que sentir o prazer de estar na presença dEle, de conhecer Ele. E o prazer de conhecer Ele implica no prazer de ler a Bíblia. Porque você busca as Escrituras porque julga nela ter vida eterna, Ele falou para aqueles discípulos. E são elas mesmas que testificam de mim. Se você quer conhecer Jesus, antes de escutar qualquer pregador, antes de escutar até mesmo a mim, vá ler a Bíblia. Leia o Evangelho de João, tire as suas conclusões, aí manda uma mensagem para mim, fale para mim o que você entendeu. Até hoje, das pessoas que vieram falar para mim, que nunca tinham entendido nada de igreja, que eu mandei assim, eu falei assim, eu orientei, falei assim, vá, leia, comece lendo o Evangelho. Se quiser começar de Lucas, se quiser começar de Mateus, eu oriento a começar de João. Leia, interprete com a sua mente aquilo que está escrito lá. Tente entender dentro de um contexto mais amplo. Depois você me diz. Teve pessoas que já ligaram para mim no 3º, 4º capítulo de João, chorando. Dizendo assim, nossa, eu agora consigo enxergar. Jesus falou comigo. Eu consegui entender o amor, eu consegui entender tudo. Falei, calma, você está no 3º capítulo ainda, continua. De como ele se relacionava, o que ele falava. Nossa, está tão claro, ali o Espírito Santo ele abre o entendimento para a gente enxergar quem ele é, mas é preciso que se encontre prazer nessa palavra, é preciso que encontre prazer em Deus, é preciso que encontre prazer na leitura das Escrituras. Como está escrito no Salmo 1, o que está escrito no Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Vamos ler esse, para a gente encerrar. Não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer. Não precisa explicar muita coisa do que está escrito no Salmo 1. Você será feliz se bem-aventurado é feliz. Não andar segundo o conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios, conselho de Deus. Conselho dos ímpios, conselho de Deus. Conselho dos ímpios, conselho de Deus. Duas coisas muito simples. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é se assentar na roda dos escarnecedores? É você gostar da companhia e da conversa e de quem só quer escarnecer, de quem não traz edificação. O seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer tem que estar em conhecer o que está escrito. Como é que essa pessoa vai ser? Como é que você pode ser a partir do momento que você começar a ler a Bíblia e buscar nela orientação para a sua vida? Você vai ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas nunca murcham, e tudo quanto faz será bem sucedido. Não tem nem o que explicar isso aqui, é tão claro. Os ímpios, aqueles que não querem servir a Deus, aqueles que não têm prazer na lei de Deus, eles não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa, são levados para lá e para cá. Não tem uma direção, não tem um fundamento. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece os seus caminhos. O Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Por quê? Porque tudo aquilo que diz respeito aos ímpios, tudo aquilo que diz respeito ao mundo, já era. Então, tudo que você precisa é buscar em Deus
É buscar a direção que o Espírito Santo tem para você. Porque através dessa direção, da revelação do Espírito Santo no seu coração, você vai encontrar a verdade de quem Jesus é. E uma vez que você conhece essa verdade, isso muda tudo no seu coração. Deus seja louvado na sua vida e até a próxima reunião. Em nome de Jesus. Amém.